E a hierarquia, ela precisa ainda de outros nomes, né, e de outros cargos, por exemplo, de capitão-mor da costa, que seria uma pessoa que ficaria somente pela fiscalização dos portos, né, ia colocar outras pessoas de confiança nessa fiscalização. Eles precisavam do provedor-mor, que era a pessoa que ia, de fato, prover, né, de impostos à coroa portuguesa, então ele ia cobrar os impostos. O ouvidor-mor, ele ia ouvir as injustiças e puni-las, né, que era a pessoa que ia fazer a justiça aqui. E quem mandava em todo mundo, depois do rei, era o governador-geral, né? E vocês viram aí que nesse contexto tinha uma necessidade, né, gigantesca de ter um nome, alguém, né, que representasse o rei aqui diretamente, não só esse monte de gente, capitão donatário, ouvidor-mor, provedor-mor. Então, o governador-geral era o porta-voz do rei. Ele falava, o povo aqui obedecia, porque se ele falou é porque o rei tinha falado isso lá em Portugal, né? Diferente de ser um papagaio do rei, ele não só repetiu o que o rei dizia, ele também tinha necessidade de dar satisfações para o rei. Ele era o segundo no comando da colônia, o primeiro era sempre o rei, né? Então, nesse contexto, vocês veem que o nosso primeiro governador-geral foi o Tomé de Sousa, né? Não confundam os Sousas, tá, gente? Martim Afonso de Sousa foi quem fundou a primeira vila de São Vicente, Tomé de Sousa foi o primeiro governador-geral, tá? E, nesse contexto, a organização da colônia, ela vai se tornando cada vez mais efetiva e a administração vai crescendo. Aí vocês viram também que Portugal estava passando por um período de crueldade, os portugueses fazendo crueldade, né? Com quem? Com os judeus. Os judeus que fugiam da Espanha, que os perseguia porque queria que todo mundo fosse católico. Lembrando que a Península Ibérica foi a única que não passou por reformas protestantes, né? Ou seja, extremamente católicos. Obviamente, além de não aceitar os protestantes, eles não aceitavam os judeus. E os espanhóis ainda tinham uma dor de cotovelo com o monoteísmo desse povo do Oriente. Por quê? Porque os muçulmanos dominaram, né, a Espanha durante muito tempo e eles já tinham esse probleminha com os estrangeiros aí, né? Porque eles foram fracos o suficiente para serem dominados. Então, eles entenderam, se eu não domino, né, eu vou ser dominado. Então, eles começaram com essa política de intolerância. Ou seja, uma intolerância vai gerando outra intolerância. Por isso, nós não devemos ser intolerantes, né? E aí, começa a crueldade em Portugal. Que crueldade foi essa? Literalmente, taca o judeu na fogueira. Se ele não for convertido, se ele não for um cristão novo, ele vai morrer. Então, toda vez que vocês ouvirem falar dos cristãos novos, quer dizer, um judeu que foi obrigado a se converter ao cristianismo, porque senão ele ia morrer queimado, literalmente, tá, gente? E aqui na colônia não tinha Inquisição, né? Então, vários judeus vieram pra cá. Só que mesmo vindo pra cá e sabendo que não tinha fogueira aqui, por enquanto, né? Eles tinham medo. Então, por exemplo, nomes típicos judaicos. O meu, né? Morro de orgulho, aí meu nome é hebraico. Sara, Jacó, Abraão, Raquel, esses nomes todos, eles trocaram. Só que eles não trocaram só o primeiro nome. Porque, por exemplo, Rosenberg, Goldenberg, esses nomes, Spielmann, né, eles são muito comuns, nomes judeus, né? Então, eles trocaram também o seu sobrenome. E, geralmente, eles vinham pra cá, né, trocavam o nome, chegavam aqui para fazer os documentos aqui na colônia e falavam, eu me chamo tal coisa. Ele não precisava de ter o documento normal dele, ele só falava, criava um novo documento, aquela era a pessoa, né? E aí eles trocaram não só o primeiro nome, mas também o sobrenome. Então, ao invés de falar, eu sou Rosenbaum, né, Goldenberg, Rosenberg, Spielmann, eles foram colocando nomes de árvores, oliveira, videira, que aí tem a variação no português para Vieira, né? Moreira, que tem a variação também do meu nome que eu tenho, que é Moraes, né? Moreira ou Moraes. E aí foram Oliveira, né? E Silveira, e esses nomes aí que são referentes a árvores. Por quê? Porque eles queriam fincar raízes aqui, né? Eles queriam um lugar no qual eles não virariam pessoas perseguidas só por acreditarem numa cultura diferente, terem uma cultura diferente, né, e acreditarem num Deus diferente, terem uma fé diferente dos cristãos. Então, eles queriam criar raízes, daí eles colocarem esses nomes de árvores nos seus sobrenomes, né? E, gente, essa não foi a única crueldade que os portugueses fizeram, né?
Então, a gente está falando de um período muito delicado da história, porque apesar de a gente ter que estudar a história de forma imparcial, né, não criando aí vilões ou heróis, a gente tem que entender que sim, a humanidade ela pode ser muito cruel e a gente tem que tomar cuidado com essa intolerância para a gente não se tornar cruel, porque nós somos agentes históricos, né? Então, nesse contexto aí, o que vocês perceberão é que o comércio de escravizados no Atlântico, ele traz também uma outra face de crueldade, né, nessa colonização brasileira, que é trazer os escravizados da África para cá, para trabalharem nas lavouras, depois nas minas, extraindo ouro e por aí vai. Por que isso se tornou tão lucrativo? Os nativos conheciam o território, então eles conseguiam fugir e os portugueses nunca mais viam. O nativo é preguiçoso? Não, ele simplesmente não quer extrair uma coisa, virar escravo de um outro povo, né? Então, nesse contexto, a gente vê que foi ficando cada vez mais rentável trazer o escravo, que era vendido a preço irrisório, literalmente, eles trocavam escravos por cachaça, né? Que eles chamavam de aguardente, barris e barris de cachaça, muitas vezes outros produtos até comestíveis, que duravam mais tempo, fumo e outros produtos. Então, não necessariamente eles compravam a valor de ouro, eram produtos que os africanos, de fato, não tinham, né, na região deles, e, inclusive, machadinhas e coisas que os próprios portugueses ofereceram para os nativos aqui, né? Então, esse comércio de escravizados ele foi crescendo e se tornando rentável para Portugal. Aí, muita gente fala assim, nossa, coitados, né? Eles eram escravos aqui e tal. Se eles estivessem na África, o que será que eles seriam lá, né? Gente, eles seriam escravos, tá? Essas pessoas eram capturados. Ou eles eram prisioneiros de guerra, ou eles deviam, né, a alguém da tribo e se tornavam escravos. Então, os portugueses compravam escravos que já eram escravos na África, né? Porque o povo africano ele não é um só, são vários povos. Então, quando um povo lutava contra o outro e fazia prisioneiros, chegava o português lá, o que é aquele povo trancado ali? Ah, aquilo ali é escravo nosso, eles perderam a guerra, né? O que o português fazia? Fazia uma troca, oferecia, olha, eu tenho tantos barris de cachaça ali, né? Quantos escravos isso dá? E levava, né? Os escravos trazia para cá para eles fazerem os trabalhos que os portugueses não queriam fazer, né? Então, a estrutura escravocrata, ela já começa no início da colonização, quando os portugueses veem que não seria tão rentável assim ficar escravizando os nativos, que conseguiam fugir com facilidade, né, que conheciam o território, e o trabalho dos jesuítas com esses nativos também foi atrapalhando a vida dos colonizadores, porque os jesuítas iam criando estruturas, né, para tentar catequizar os nativos, iam proibindo esses exploradores de pegá-los como escravos, né, então já tinha uma estrutura que dificultava o nativo ser escravizado. E essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!